Olá, pessoal, ótima noite. Bom domingo para vocês. Que alegria estar aqui com vocês nesse domingo. Me dá um feedback aqui, pessoal que já entrou, Patrícia, Val. Me fala se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Deixa um joinha para mim se você está me ouvindo e me vendo. Bacana. Ótimo domingo para vocês que estão entrando. Tá tudo certo? Mimos História de Anaúba, obrigada pelo retorno. Pessoal, tudo certo? Vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Ótimo, joia! Gente, enquanto o pessoal entra, eu quero falar com vocês que eu estou muito feliz por essa parceria, por Amanda ter dado sim para estar aqui com a gente nessa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre currículo, sobre entrevistas de emprego, enfim, sobre tudo que você precisa saber para entender um processo de recrutamento e seleção. A Amanda é recrutadora, hoje ela atua como recrutadora, mas ela já tem uma experiência bacana nessa área. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Amanda, viu, gente? Fica comigo, daqui a pouquinho eu vou chamar a Amanda para estar aqui com a gente. E, como eu sempre falo aqui na página, o meu objetivo é mostrar para você que está buscando seu primeiro emprego o outro lado do recrutamento. Porque geralmente eu também já tive desse lado, que geralmente quem está buscando o emprego não consegue ver com os olhos de quem está ofertando a vaga. E meu objetivo, como eu falei, meu objetivo aqui na página é mostrar para vocês o outro lado do processo de recrutamento e seleção. Porque quando você entende o outro lado do processo, fica muito mais fácil para você se sair bem, para você fazer um bom currículo, para você se sair bem na entrevista de emprego, em dinâmicas em grupo. Mas enfim, vamos chamar a Amanda, gente? Me ajuda aí, manda coraçãozinho, manda aí, vem Amanda! Vamos convidar a Amanda, pessoal. Outra coisa, quero dar um recado importante. Eu vou fazer hoje uma entrega de um livro digital. É um livro digital onde fala o segredo das pessoas que nunca ficam desempregadas. Geralmente eu vendo esse livro e hoje eu vou falar com vocês como que você pode ganhar esse livro, tá bom? Daqui a pouquinho eu explico mais. Vou chamar a Amanda, gente. Vem, Amandinha. Nada, vamos só esperar a Amanda aceitar nosso convite aí para entrar, gente. Vem, Amandinha. Isso aí, gente. Me ajuda a chamar aí. Vem, Amandinha. Olá, Amanda, seja bem-vinda. obrigada, boa noite, gente. Boa noite, que alegria ter você aqui com a gente. Que Muito bom. obrigada mesmo, Amanda, por você ter dado o seu sim, né? Tirado aí seu tempinho de descanso no seu domingo à noite para poder estar aqui com a gente, trazendo conteúdo de valor para o pessoal. Gratidão de coração. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Eu fiquei muito honrada quando você me convidou para eu participar aí da sua live. Então, assim, eu estou super feliz, eu estou super empolgada aí para poder compartilhar um pouco do que eu sei, né, com o pessoal. Maravilha. Então vamos começar, né, gente? Eu queria que vocês me dessem um feedback, porque eu estou ouvindo aqui uma microfonia. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Se tiver só para mim, não tem problema, porque eu vou conseguindo aqui. Mas vocês estão ouvindo bem ou está ouvindo duplicado? Me dá um retorno aí. Amanda, Priscila, que está aqui com a gente, do meu time. Amanda, me dá um retorno aqui, se tá tudo, se você está me ouvindo bem ou se está com microfonia. Tá duplicado. Catarina, obrigada pelo retorno. Amanda, será que é o seu áudio que está muito alto? Você está no celular? Espera um minuto. Vou tentar diminuir aqui. Será que melhorou? Pessoal, melhorou para vocês? A gente fez um teste aqui, diminuiu o áudio. Eu estou tentando agora sem o meu fone. Melhorou?
Flávia que tá aí, Flávia Souza, Marco Antônio. Melhorou agora porque eu tirei o fone de ouvido. Valdomiro. Melhorou, Catarina, o seu sim? Melhorou, pessoal? Sim, ótimo. Então, eu vou entender aí que melhorou, viu, gente? Se voltar a microfonia, vocês falam que a gente vê o que pode fazer aqui. Mas aí a dica, alguém deu uma dica aqui, ó, Ellen falou que se você tivesse, você tem um fone de ouvido perto, Amanda? Porque se você tivesse uma vez... Vou ver se eu consigo um foninho aqui. Pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos. Ellen está falando que meu áudio ficou baixo. Ficou, realmente, Lorena, o seu ficou baixo depois que você tirou o foninho. Vou tentar de novo, tá? Pessoal, realmente está com microfonia ainda. Vamos esperar a Amanda colocar o fone para ver se melhora, gente. Ao vivo é assim, peço um pouquinho de paciência para vocês que estão aqui com a gente. Será que melhorou agora, Lorena? Oi, teste. Para mim acabou. Gente, Claudinete que tá aí, Ellen, para mim ficou ótimo agora. Eu não tô ouvindo mais microfonia, vocês estão ouvindo? Ótimo. Agora ficou top, Ellen tá falando. Então vamos começar, gente? Bora começar. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para a Amanda. Já estou ansiosa aqui pelas respostas. Tenho certeza que vai ajudar muito todo mundo. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem deixar, porque no final a gente volta respondendo vocês também, tá bom? Vamos lá, Amanda. Eu vou te pedir para você iniciar se apresentando, falando aí das suas competências, da sua formação. E já me conta... Quando existe uma vaga na empresa, né? Você é recrutadora. Quando existe uma vaga, qual a forma que vocês estão utilizando hoje, aí, de 2019 para cá, para divulgar essas vagas, tá bom? Então, fique à vontade, a palavra está com você. Ok, obrigada. Pessoal, boa noite mais uma vez, né? Eu sou a Amanda, a Lorena me apresentou. Eu sou psicóloga. Tenho pós-graduação em gestão de recursos humanos, eu sou especialista em análise do comportamento, trabalho com recrutamento e seleção já há alguns anos, é uma área que eu sou assim, completamente apaixonada, eu não me vejo fazendo uma outra atividade, eu amo o que eu faço, então assim, eu estou muito honrada de estar aqui falando um pouco para vocês, compartilhando um pouco aí do meu conhecimento. Vamos lá, Lorena, vamos responder a sua pergunta. Qual é o canal que a gente usa aí para divulgação de vagas, Exato. né? O mundo hoje ele está muito digital, né? Nós estamos nos tornando digital e nós utilizamos canais de divulgação como Instagram, WhatsApp, Facebook, a própria página de carreiras mesmo da empresa. Então, assim, são locais que a gente consegue atingir um público muito grande. O LinkedIn Ótimo. também, né? É uma outra rede social que a gente consegue também atingir um público bacana. Maravilha. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Sobre o LinkedIn, porque as pessoas às vezes acabam deixando, né? Tendo ali as suas redes sociais principais, o Facebook e o Instagram, e acabam deixando essa pérola que é o LinkedIn, né? Então hoje vocês divulgam essas vagas, vocês abrem essas vagas também no LinkedIn, né? Isso que você está me falando. Também no LinkedIn eu acho assim, uma ferramenta fantástica, né? É uma rede social que a gente consegue divulgar e alcançar um público muito bacana também. Eu gosto muito de utilizar, já utilizo o LinkedIn há muitos anos nas divulgações das vagas das empresas que eu trabalhei e assim eu consigo captar profissionais aí do país inteiro e me ajuda bastante. Então é algo que eu gosto muito de trabalhar e de divulgar as nossas vagas no LinkedIn. Maravilha, isso é ótimo. Então, quando você
recebe uma vaga da empresa. Ah, está aberto aqui uma vaga para determinado cargo. Você divulga essa vaga, né? Inicia ali o processo de recrutamento, divulga essa vaga utilizando a internet e o próximo passo é receber o currículo dos interessados. Isso. Quando você recebe, né, aí, tanto na empresa que você trabalha hoje quanto nas outras, o que você observava, o que você observa nos currículos das pessoas que geralmente nem são chamadas para o segundo passo? Então, para você que está assistindo aí, que está buscando um emprego, ela está falando, a Amanda vai responder para a gente agora o que a gente não deve fazer mais, né? Porque geralmente os currículos, o pessoal do recrutamento vai descartar quando chega. De qual forma, Amanda? Então, nós recebemos currículos de diversas maneiras, né, Lorena? Você também trabalha nessa área, recebe muitos currículos e, assim, eles chegam das diversas formas. Tem currículos que chegam totalmente mal estruturados, tem currículos... Hoje eu não recebo mais currículo impresso, né, o currículo físico mesmo, mas assim, quando eu recebia, eles vinham de qualquer jeito, vinha currículo amassado, vinha currículo suado, vinha currículo com pingos de gordura, enfim, de tudo quanto é jeito. E assim, quando a gente recebe esse currículo, o primeiro contato do candidato com a empresa é através do currículo dele. Exato. Então, se o currículo ele está bem estruturado, ele está bem elaborado, ele está apresentável, é algo que já vale a pena a gente começar a ler, a gente ver realmente, né, o que aquele candidato está trazendo ali para a gente. Então, já aconteceu muito, são currículos que a gente não tem uma boa visão deles, né? Sim. Esses que chegam assim, amassados, mal elaborados, com informações inconsistentes. Exatamente, Amanda. Eu costumo falar aqui na página que o currículo é o trailer da carreira do profissional. Assim como a gente vai assistir um filme que a gente não conhece, a gente assiste o trailer do filme. Se for um trailer legal, que te causa emoção, você vai querer assistir o filme. Se ele não te causa emoção, você não vai querer. Então, na hora de fazer o currículo, eu sempre dou essa dica. Gente, tenta trazer emoção para o recrutador, para ele bater o olho ali e falar, poxa, essa pessoa aqui é curiosa, essa pessoa tem algo que eu quero conhecer, eu preciso entrevistar. Né? E eu já vi muitas vezes, Amanda, currículos que não tinham todas as exigências da vaga, mas por estarem mega estruturados e deixaram o recrutador com interrogação, né, com uma pulga atrás da orelha, acabavam indo para o processo seletivo, mesmo sem ter todas as exigências. Né? Com certeza, acontece muito quando a gente recebe um currículo bem estruturado, um currículo bem elaborado. Talvez ele nem tenha o que a gente está solicitando, mas a gente realmente fala, poxa vida, eu quero conhecer. Deixa eu conhecer essa pessoa. Vale a pena bater um papo com essa pessoa, sim. Maravilha. E, Amanda, hoje em dia também, né, quando você fala assim de cair um pingo de gordura, ou então a pessoa imprimiu um currículo aí 3 anos atrás, está usando o mesmo currículo para todos os processos seletivos. Só que hoje a gente vem recebendo também muitos currículos de forma digital. Tem algum erro que você percebe ali no e-mail, na hora de receber o currículo no e-mail, ou do software da empresa, que você também fala assim, não, assim não dá e nem chama para entrevista? Tem, Lorena, eu acho que é até uma boa dica para quem está aí nos assistindo, né? E vai mandar algum currículo por e-mail. Eu gosto sempre que a pessoa coloque no campo lá do título do e-mail mesmo, ele coloque para qual vaga ele está se candidatando, para qual vaga ele tem interesse em estar mandando aquele currículo. E às vezes as pessoas no próprio título colocam a descrição do texto todinho que ele está querendo falar, que seria no campo do e-mail, né, no corpo do e-mail. Ou então a pessoa só escreve assim, currículo. Ok, eu sei que é um currículo, eu tenho um e-mail próprio para receber currículos mesmo, mas é currículo para quê? Currículo de quê? Currículo de quem? Então, assim, eu acho super interessante, né? E fica uma dica aí para quando alguém for encaminhar algum currículo, coloque no título mesmo para qual vaga você está se candidatando, qual é a sua área de interesse, porque facilita também, né? Nós, quanto recrutadores, para poder fazer um filtro, para poder buscar aqueles candidatos naquele momento. Porque tem vezes que a gente divulga uma vaga e vem 300, 400 currículos que eles chegam por e-mail ou chegam por redes sociais, enfim.
E a gente não sabe para que aquela pessoa está se candidatando. Eu tenho 4 ou 5 vagas em aberto na empresa. E aí eu tenho que abrir um por um para poder olhar todo o currículo para saber, será que essa pessoa está se candidatando para essa vaga ou para aquela Exatamente. outra? Perfeito, gente. Então anotem essa dica. Coloca no título do e-mail qual a vaga que você está se candidatando. Outra coisa muito bacana também é você usar no seu currículo, se você ainda não usa, o seu objetivo. Por exemplo, principalmente para os currículos que estão indo aí impressos para a empresa. Coloca o seu objetivo. Porque tem gente que fala assim, não, Lorena, eu quero trabalhar. Não importa em que área, mas eu quero trabalhar. Mas a empresa, ela não pensa assim, né? Ela já quer um profissional ali que veio para determinada função, que tem as habilidades para aquela função. Por isso que eu falo sempre, Exatamente. faz um currículo para cada vaga que você for tentar, né? Que você for se candidatar. E que bom seria se todos esses candidatos realmente fizessem um currículo para cada vaga que ele está se candidatando, né? Às vezes a gente recebe currículo que a pessoa coloca informação que naquele momento não tem relevância nenhuma para aquela vaga. Então, eu estou me candidatando para uma vaga de inspetor de qualidade. E aí no currículo eu vou colocar que eu era cantor. Ok, que bom, né? Mas assim, nesse momento a gente não precisa Não é? dessa habilidade, então não precisa colocar isso no seu currículo. Então faça um currículo. Talvez se você estivesse apresentando o seu currículo para um conservatório, para algum outro local, seria Exatamente. bacana você colocar essa experiência. Mas é interessante sim, é super importante. Um currículo para cada função que você fosse candidatar. Maravilha, Amanda, ótima dica. Gente, vamos lá. A Amanda falou o que ela observa aí nos currículos que são geralmente desclassificados. Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. O que você observa nos currículos que geralmente são classificados e naquelas pessoas que você fica assim, uau, eu tenho que conhecer esse candidato? Ok. Eu gosto de currículos, na verdade, todos os currículos, eles precisam seguir uma sequência, né, lógica aí das atividades que você já realizou. Então, assim, eu acho super importante que tenha essa sequência, que esteja correta, que você coloque sempre a data de entrada, a data de saída dos locais que você passou, porque isso a gente consegue observar se esse candidato tem uma consistência, né, no local que ele estava, no local que ele passou. Então, assim, são currículos bem estruturados, esses que têm essas informações. Que de repente você tem algum curso superior, uma pós-graduação, um curso profissionalizante, coloque também no seu currículo, porque é algo que a gente vai avaliar também e que você vai ter um ponto a mais dos outros candidatos que não têm, né, essas competências aí. Certo, Amanda. E assim, Amanda, a gente fala muito aqui sobre primeiro emprego, né? E a gente está vendo cada vez mais, principalmente agora com essa crise, pessoas, grandes executivos que ganhavam muito bem sendo demitidos, né? Para a empresa conseguir enxugar os custos e abrindo novas vagas agora para profissionais sem experiência que vão ali aprender, né, o processo e, claro, vão ganhar menos também. Isso para que a empresa tenha um fôlego para poder ir em frente agora com essa crise, com essa pandemia. E eu quero perguntar para você, porque você está aí na prática no recrutamento. Como que são a demanda das vagas para quem não tem experiência aí, nas últimas vagas que você abriu aí em seus processos, por exemplo? Ok. Experiência hoje em dia, Lorena, assim, antes ela era muito exigida, né? E hoje a gente não tem mais essa visão. Eu, enquanto recrutadora, não tenho mais essa exigência de que, o candidato precisa ter experiência para entrar aqui para realizar tal atividade. Ok, tem atividade que ela realmente vai exigir uma experiência do candidato. E a gente não pode passar por cima disso, Sim, né? Vou te dar um exemplo, sei lá, um coordenador de centro de distribuição. Ele precisa entender um pouco de logística, ele precisa conhecer um pouco de expedição, ele precisa conhecer de gestão, já que ele é um coordenador, ele vai ter algumas pessoas abaixo dele, né? Então ele realmente precisa ter uma experiência. Mas, Amanda, vamos recrutar, vamos selecionar aí um analista, um auxiliar. Precisa ter experiência? Não necessariamente.
Se essa pessoa tiver força de vontade, se essa pessoa tiver energia, se essa pessoa tiver brilho nos olhos, ela conseguir me convencer de que ela não tem experiência, mas que ela vai fazer o que uma pessoa com experiência faz, para mim tá ok. Então, hoje, assim, na empresa, a gente não tem tanto, né, isso de buscar, eu só vou pegar quem tem experiência. Não, não é assim mais. E assim, tem muita gente que não tem experiência, mas que tem um fôlego, que tem um gás, que elas chegam com tanta energia que a gente realmente aposta nessa pessoa e dá super certo. Tem dado super certo. Maravilha, e é ótimo ouvir isso assim de você que está na prática, porque é o que eu sempre falo aqui com os meus alunos e com os seguidores da página também. A paixão, né, que muitas vezes o candidato que tem ali muitos anos de carreira já está cansado, já está esgotado, já trabalhou em 10, 15 empresas, ele não mostra a paixão que uma pessoa que está buscando o primeiro emprego consegue mostrar. É claro que quando você está buscando seu primeiro emprego, você, como a Amanda falou, você não vai em um cargo que já é um cargo mais alto, né? Ah, não, eu quero um cargo ali na gestão, na área executiva da empresa, não. Você vai buscar talvez um cargo mais operacional, um cargo de auxiliar, mas que você vai ali ter oportunidade de crescimento, principalmente por causa dessa paixão, né? Hoje eu postei algumas palavras, tá no meu feed aqui, palavras que você pode usar no seu currículo e até fiz uma pergunta, você usa alguma dessas palavras, que são palavras que as empresas buscam hoje em dia. E paixão, que é geralmente essa coisa de, eu estou disposto, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer diferente aqui nessa empresa, sem dúvida, é uma das coisas que mais fazem pessoas que não têm experiência nenhuma conseguirem uma vaga que talvez era para um cargo com mais experiência. Com certeza. Eu costumo falar que eu gosto de brilho nos olhos, Lorena. Então, se a pessoa chegou com brilho nos olhos para mim, ela me ganhou naquele momento. Então, assim, eu sei que ela realmente vai vir, eu sei que ela vai correr atrás. Então, essa semana eu escutei uma história bem bacana de uma colega, eu estou me lembrando aqui. Ela me falou que o primeiro emprego dela, ela precisava trabalhar mexendo em computador e ela não tinha experiência, naquela época não tinha um computador na casa dela, mas assim, ela foi contratada pela energia, pela disponibilidade, pelo brilho no olho que ela tinha e ela foi contratada para aquela atividade. E quando ela chegou lá, ela precisava saber mexer no computador. E aí a chefe dela colocou um joguinho para ela começar a aprender a mexer mesmo, a digitar, a ter mais habilidade. E ela falou, Amanda, eu me senti um pouco constrangida, porque os meus colegas passavam por mim e eu tava lá mexendo, teoricamente, brincando, né, no joguinho. E todo mundo mais velho de casa, todo mundo experiente, passava por mim e ficava olhando meio torto. E eu falei, não, eu vou aprender, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou capaz. E aí, assim, sem experiência nenhuma, ela correu atrás, ela falou, Amanda, com um mês eu já sabia, eu era a melhor atendente daquele lugar. Eu não precisava nem olhar no teclado mais, eu já colocava todos os números, eu ganhava prêmio de produção. Então, assim, a gente sabe que a pessoa, se ela estiver realmente interessada, ela vai correr atrás, ela vai se destacar. E esse foi um exemplo que eu achei muito bacana dela ter me contado, né? Que ela correu atrás, ela se destacou, hoje ela tem uma profissão muito bacana, ela tá onde ela quis chegar e assim, ela correu atrás. Então eu acho super bacana. Quem não tem experiência, corre atrás, aprende, faz curso, pede alguém para te ajudar, mas não fica parado, não fica estagnado. Porque Perfeito. Se você ficar ali onde você tá, você não vai conseguir realmente nunca. Exatamente, perfeito, Amanda, concordo totalmente. Eu tenho casos assim aqui na Alfa Cursos também. Para os seguidores novos que estão chegando aqui na minha primeira live, né? Estão assistindo a primeira live. Eu tenho uma rede de escolas, né? Alfa Cursos. Inclusive, a Amandinha, quando morava em Janaúba, foi nossa professora. Assim, uma professora muito querida, muito amada pelos alunos, mas ela teve essa promoção, mudou de cidade justamente para esse cargo, não foi, Amanda, que você está hoje? Sim. Sim, e assim, eu estava até pensando, quando você me convidou para essa live, para a gente falar um pouco de recrutamento, e falar também sobre a pessoa ter essa disponibilidade, ter esse interesse, e aí eu voltei um pouco atrás,
quando, né, para quem não sabe, a Lorena falou, eu já fui professora, né, na Alfa Curso, na escola que a Lorena tem, que a Lorena já foi a minha chefe aí por um tempo, né, Ló? E Isso mesmo. aí, quando eu vi a Lorena divulgando a vaga de professora, eu acho que foi no Facebook, não me lembro. E aí eu falei, eu vou me candidatar. Gente, eu não tinha experiência como Olha professora. E só. assim, eu fui super sincera com a Lorena na entrevista. Falei, Lorena, eu nunca dei aula. Eu já trabalhei como analista de treinamento, mas eu nunca dei aula. Mas eu tô disposta, eu quero ir. E assim, eu fui, gente, com toda a força de vontade que eu tinha, com todo o meu interesse, a minha energia. Quando eu vim embora para Montes Claros, eu continuei dando aula, né, Lorena, lá em Janaúba. Isso. Então, eu saía do meu trabalho na sexta-feira, no final da tarde, pegava um ônibus, ia para Janaúba, chegava lá 10 horas da noite, sem jantar, mas eu estava assim, super disposta, eu estava Esgotado. louca para ver meus alunos, né? E assim, eu tive bons feedbacks deles também quando eu saí. Então, isso me deixou mais motivada ainda, porque assim, eu não tinha experiência, mas foi um aprendizado muito grande. Eu aprendi muito quando eu estive lá como professora, né? E foi muito bom ter esse reconhecimento, tanto dos alunos, seu também, né, Lorena? Porque eu acho assim, que se eu não tivesse demonstrado esse meu interesse, essa minha força de vontade, talvez você também nem teria me chamado para essa live aqui hoje. Então, Exatamente. Amanda, é muito interessante isso, gente, porque essa questão, às vezes, eu tenho alunos que falam assim, eu nem vou me candidatar porque eu não tenho experiência. Imagina se a Amanda, nessa situação, tivesse falado, eu nem vou me candidatar porque a formação dela não era a formação que eu pedia na época para a sim. vaga. A formação que eu pedia era de administrador de empresas. A formação dela era diferente. Eu pedia experiência com aulas. Ela não tinha experiência, mas ela foi ousada e ela mostrou muita paixão no dia da entrevista. Eu não sei, mas eu aprendo. Eu lembro que você falava que tinha muita facilidade de aprender. E é isso, gente. Uhum. Hoje, eu ouço muita gente falando assim, Lorena, mas como falar de emprego nessa crise? Mas aí eu pergunto, mas quando que o Brasil não está em crise? Quando? O Brasil sempre está em crise, gente. A gente sempre está passando por alguma crise, seja de política, de saúde, econômica, mas o país sempre está em crise e desemprego sempre está em alta no nosso país. Espero que algum dia a gente possa ser um país de primeiro mundo, né, que tem baixos níveis de desemprego, mas não é a nossa realidade hoje. Só que eu vejo o lado do recrutador, o lado da empresa, eu vejo muito assim, Amanda, empresas buscando pessoas e não encontram. Recebem dezenas, centenas de currículos e continuam com a vaga aberta por muito tempo. Por quê? Por coisas simples que, nessa live, por exemplo, vocês têm coisas simples que vocês podem fazer, pequenas adaptações no currículo, na entrevista de emprego, que vocês podem começar a fazer e já verem resultado. O resultado que eu costumo Sim. falar eu fiz um currículo, eu enviei para a empresa, nunca tenho retorno. Eu fiz uma modificação no meu currículo e aí eu começo a ter retorno, né? Porque ali, o primeiro passo que eu preciso é ser chamado para a entrevista de emprego, é o primeiro passo. E aí sim, na entrevista de emprego já é outra história, mas ser chamado é essa questão Exatamente. mesmo do currículo, né? Sim, hoje lá na empresa, Lorena, lá para quem está acompanhando e não sabe, eu sou recrutadora, trabalho na Alpargatas e lá na empresa hoje nós trabalhamos com a página de carreiras. Então os currículos eles são todos virtuais. O candidato ele entra no site da empresa, ele se cadastra e ele vai colocando nos campos, né, todas as informações. E tem vagas, né, está acontecendo da gente divulgar a vaga e ela realmente fica muito tempo aberta. E assim, a gente não encontra o candidato. Por quê? Ele não coloca todas as informações necessárias ali no currículo. Então, gente, se tem um campo lá de experiência, coloque, descreva qual era a sua experiência. A gente precisa saber um pouco do que você fazia. Não é de repente, coloquei, eu era auxiliar administrativo. Ótimo, mas aí qual era a atividade que você realizava como auxiliar administrativo? O que você fazia? Descreva um pouco da sua atividade. Isso facilita muito e ajuda muito a gente, né, como recrutadores, conseguir avaliar melhor o seu currículo, te convocar para uma entrevista, para um bate-papo. Isso não tem acontecido. Então, as pessoas elas estão deixando muitos campos em branco.
E a gente até brinca, fala, em rede social você coloca um monte de coisa. É. Numa legenda de uma foto no Instagram, tá ótimo. Mas de repente, no momento que você precisa preencher o seu currículo, você não leva tão a sério. Então, tem um campo lá dos cursos que você já fez, e a pessoa simplesmente coloca só um curso e pronto, e de repente ela tem outros, e são aqueles outros que a gente está buscando, e aí passa despercebido, e a gente não consegue realmente captar esses candidatos, né, que de repente seriam ótimos candidatos, de repente eles já iriam fechar essas vagas, mas infelizmente a gente está tendo essa dificuldade. As pessoas deixam em branco realmente, não preenchem o que eles têm que preencher. Exatamente, Amanda. Eu quero responder aqui, Catarina. Catarina, eu vou tentar deixar gravado assim. Às vezes a internet não colabora com a gente, não salva, mas eu vou tentar deixar a live gravada. Nós falamos, para quem entrou depois, nós falamos do processo de recrutamento, que é o primeiro passo. E agora eu quero já fazer uma pergunta para a Amanda, já direcionando para o processo de seleção. Você chegou, analisou os currículos, viu ali alguns que chamaram muito sua atenção. E aí você marca a entrevista com eles. É isso mesmo, Amanda? Essa sequência? Isso, essa sequência. Ótimo. Sim. Então, na entrevista de emprego, Amanda, o que que você observa ali nos candidatos? O que que eles têm em comum? Aqueles que conseguem, aqueles que geralmente são selecionados para a vaga. Ok. Eu vou voltar no que eu disse antes, né? Então, são pessoas realmente que elas mostram muito interesse, são aquelas pessoas que elas estão disponíveis, que elas têm uma certa flexibilidade, elas estão abertas ao que a empresa está propondo, né? Então, assim, é esse tipo de pessoa que a empresa busca hoje em dia. São pessoas disponíveis, são pessoas motivadas, são pessoas interessadas. E aí são essas pessoas que a gente segue, né? Que é isso que uma empresa busca, é isso que um recrutador busca no momento aí de uma seleção. Perfeito, Amanda. Ótimo. Nós estamos quase finalizando, gente. Estou quase com as perguntas aqui que vocês me enviaram durante a semana esgotadas. As duas perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu passo para a Amanda responder para a gente. Quero falar com vocês mais uma vez que eu preparei um presente especial. Eu tenho um e-book, geralmente esse e-book eu vendo na página da minha empresa. É um e-book que fala sobre as pessoas que nunca ficam desempregadas, o que essas pessoas têm em comum. E eu vou dar esse e-book, não é sorteio como nas outras lives, tá? Eu vou dar esse e-book para todo mundo que tirar um print da tela, me marcar a Amandinha, e é só isso. Tira um print, me marca a Amandinha, que eu vou mandar para vocês esse e-book para vocês baixarem, terem acesso a esse e-book, tá bom? Vocês podem aí tirar um print a partir de agora, só deixa a gente estar numa pose assim legal, né, Amanda? Para não pegar aquela cara de espanto. Então, vocês tiram o print, marcou a Amandinha, me marcou, mas espera acabar a live, tá? Não sai agora não, porque ainda tem duas perguntas muito legais aqui para eu fazer para a Amanda, tá bom? Amanda, eu quero te perguntar sobre algo que eu percebo muito nos processos que eu faço aqui para a Alfa Cursos. As pessoas, quando eu vou perguntar dos defeitos, quais são seus pontos negativos, né? Quais são seus defeitos, o que você considera um defeito em você? As pessoas ficam muito apavoradas com essa pergunta. Eu recebo respostas assim: ah, eu não tenho defeito. Ou então o candidato, ele fica assim, parado, ele não consegue, porque ele não estava preparado para responder isso naquele momento. E a grande maioria responde, mas responde aquelas perguntas aquela resposta que todo mundo responde. Por exemplo, eu sou perfeccionista, né? Qual o seu defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Oi, Jean, um abraço. Então, gente, eu quero fazer essa pergunta para a Amanda. Vocês ficam aqui bem atentos para a resposta, porque na resposta dela, com certeza, vai abrir a mente de vocês para como responder nas próximas entrevistas essa pergunta. O que você, como recrutadora, quer saber mesmo quando você pergunta para a pessoa: me fala aí seus 3 pontos negativos. Ok. Assim, eu não costumo, né,
perguntar diretamente quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos, porque tem os dois tipos de candidatos, né? Foi o que você falou aí. Tem aquele que ele já vem preparado, ele já sabe o que o recrutador vai perguntar, e aí ele já vem com a resposta pronta. Na hora que você pergunta, ele já te responde sem nem pensar. E a gente sabe que já foi tudo ensaiado e de repente nenhuma verdade absoluta, né? E tem aquele tipo de candidato também, que quando você pergunta, ele fica: e agora? Eu não sei o que responder. Ou então fala: ixi, pergunta difícil essa, né? E Isso. pensa e não consegue nos responder. Assim, eu gosto de quem utiliza essa pergunta e consegue extrair realmente uma verdade desses candidatos. Eu já prefiro fazer algumas outras perguntas que eu chegue naquela resposta, sem que eu fale: fala para mim um ponto negativo. E aí aquela pessoa fica meio assim, ela não sabe o que responder. Então eu vou deixando ela um pouco mais à vontade, eu faço algum outro tipo de pergunta e ela vai me responder. Porque às vezes ela vai responder realmente: tá muito na moda falar que é proativo. Não sei se você concorda comigo quando a Sim. gente pergunta. E aí, quando você pergunta para a pessoa: fala para mim, o que é ser proativo para você? Ela não sabe nem te responder o que é ser proativo, né? Ou então, quando a gente pergunta aí um ponto positivo: e um ponto negativo? Fala para mim algo que você precisa melhorar. Eu sou muito ansioso. Gente, ansioso todo mundo Todo é. mundo. Então, assim, todo mundo é ansioso. Então, isso não vai ser um ponto negativo. Eu sou muito ansiosa. Eu falei com a Lorena antes de começar a live. Falei: Lorena, meu coração tá a mil aqui. Eu estava me sentindo numa entrevista de emprego. Então, assim, são pontos, né, que as pessoas elas já vêm preparadas para responder. Eu sei que elas vão responder isso, não era o que eu estava querendo ouvir. Então, eu realmente tento contornar um pouco a situação e pegar a melhor resposta da pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Eu já fiz uma entrevista de uma pessoa para trabalhar na área da limpeza. E aí, quando eu perguntei um ponto positivo, a pessoa fala: eu sou muito organizada e tudo. E ótimo, é isso mesmo que o candidato, né, está querendo buscar. O candidato, não, o recrutador está querendo buscar uma pessoa muito organizada para trabalhar na limpeza, na conservação aí do local. E aí, quando a gente vai conversando um pouco mais: você é casada? Sou. Tem alguma coisa que seu marido reclama muito, que você faz em Sim. casa e tudo? Eu sou muito bagunceira, eu deixo as coisas fora do lugar. Então, assim, ela acabou de me responder que ela não é nada organizada e eu nem precisei chegar diretamente naquela Show. pergunta. Então, ela entrou em contradição. Então, às vezes, eu não pergunto diretamente um ponto positivo, um ponto negativo. Eu vou contornando, eu deixo que a pessoa ela me responda o quanto mais natural possível. Mas, assim, uma dica é: quando o recrutador te perguntar um ponto positivo, um ponto negativo, seja sincero, seja você mesmo, né? Responda algo que você realmente é, o que você não é, que você precisa melhorar. Então, não conte mentiras. Nós, enquanto recrutadores, a gente ainda não tem uma bola de cristal, né, Lô? Mas a gente consegue pegar aí se esse candidato realmente está falando a verdade ou não. Principalmente porque se repete muito, gente. Vocês não têm ideia do tanto de gente que fala: me fala o seu defeito. Sou perfeccionista. Então, peraí, mas não era uma qualidade ser perfeccionista? Não, mas para mim é um defeito porque eu sou muito perfeccionista. Ellen, ela tá falando assim, Amanda, fala sobre as pessoas que mentem no currículo. Você já teve algum caso assim? Conta pra gente. Já, já tive muitos casos assim, Lorena. De repente a gente pede que a pessoa tenha inglês, e aí aquela vaga exige que a pessoa tenha um inglês fluente, que ela vá conversar com algumas outras pessoas que precisam, né? Precisa ter essa competência. E aí a pessoa coloca lá no currículo: inglês fluente. Acontece muito também de várias pessoas colocarem no currículo que tem inglês e de repente não tem nada de inglês, né? Não tem nada de nenhuma outra língua. E aí chega no momento da entrevista e a gente pergunta: e aí, como é que é seu inglês? Fala um pouco para mim. Eu só leio. Então, assim, ela já mentiu no momento que ela escreveu aquele currículo, que ela mandou aquele currículo. E a gente consegue captar isso, né, no momento da entrevista. Infelizmente, ele passou pela triagem, ele foi para a próxima fase, mas a gente conseguiu pegar essa mentira. E acontece muito das pessoas, elas também reformularem o currículo. Como eu falei, para cada vaga, você precisa ter um currículo, né, coerente para aquela função. E aí a pessoa, de repente, mente naquele currículo,
porque é uma vaga de supervisor de produção, mas eu vou colocar que eu tenho experiência nessa área como supervisor, como líder de produção, e eu vou ser chamado. E aí ele chega na entrevista, a gente vê que não tinha nada daquilo que ela falou. Então, assim, acontece muito, infelizmente, né? Tem muitas pessoas que mentem no currículo, mas quando ele chega numa entrevista, o recrutador ele consegue captar, consegue realmente saber se é verdade, se é mentira. E essa pessoa, ela acaba que fica queimada, né, Lorena? Porque, Exato. assim, ela vai se candidatar a outras vagas. Se ela está disponível no mercado, qualquer outra vaga que vai surgir, ela vai se candidatar. E eu já não vou conseguir olhar mais com bons olhos para essa pessoa, porque eu falo, poxa vida, se ela já mentiu naquele momento, Exato. o que me justifica que ela não vá mentir no outro, né? Exatamente, Amanda. E principalmente multinacionais, né? Porque às vezes abriu ali um processo seletivo para uma área, não deu certo para você, mas vai ter outro processo seletivo em outra área. Então, por que não se manter ali com a sua postura íntegra até o fim, né? Porque na vida, não só em processo seletivo, tem muito isso. Não deu certo hoje, mas pode dar certo amanhã. Então, eu tenho que passar uma ótima impressão ali para o recrutador, para que ele até lembre de mim antes mesmo de abrir algum processo seletivo. Justamente. E acontece, eu gosto muito quando isso acontece, Lorena, quando eu entrevisto um candidato que ele é muito bom, mas ele não tem o perfil que estava sendo solicitado pelo gestor da vaga. Mas eu sei, poxa vida, ele é muito bom e de repente ele tem um perfil para tal vaga que a gente vai abrir. E eu lembro dessa pessoa. Antes mesmo de abrir a vaga, a gente já convida essa pessoa a participar do processo. Você tem interesse? Vamos participar, a gente vai abrir tal vaga, porque a gente sabe que aquela pessoa ela deixou a marca dela no momento do recrutamento, né? Exatamente. Diferente de outras pessoas, eu estava acompanhando alguns vídeos seus, você estava falando do candidato pipoca, né? Eu gostei muito dessa expressão, que são aquelas pessoas que elas vão tentando a sorte de todo quanto é processo. Então, tem um processo de líder de produção, eu estou tentando, tem um processo de assistente administrativo, eu estou tentando, tem um processo de analista de laboratório, eu estou tentando. Eu não sei o que eu quero, eu estou tentando, uma hora dá certo. Você acaba ficando queimado, né? Por isso aí, porque de repente eu penso, o que essa pessoa está querendo? Ela está querendo só um aumento de salário? Ela está querendo uma promoção? O que ela quer? E a gente não consegue entender o que essa pessoa está querendo, porque ela fica pulando aí de galho em galho. Perfeito, Amanda. E isso a gente vê muito assim no empreendedorismo, sabe? Tem uma frase que ela fala assim: se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer lugar tá bom. Imagina que você pega um ônibus aí. Para onde que você tá indo? Você não sabe para onde você tá indo. Então, você tá aí, você tá em Minas Gerais, você tá no Pará, você tá na... Tá bom, você não sabe para onde você tá indo. E no processo seletivo, é a mesma coisa. Você tem que saber, peraí, no que eu sou bom? Né? Quais são as minhas habilidades pessoais mais fortes? Então, se eu sou bom nisso, deixa eu buscar aqui na minha cidade, na minha região, as vagas que pedem isso que eu sou bom. E não ficar inventando. Imagina, uma pessoa muito, muito tímida e precisa ali de uma vaga de uma pessoa que faz negociações, que faz vendas. E ela, porque ela precisa trabalhar, ela acaba mentindo. Não, eu sou muito bom, eu falo muito bem e tal. E a pessoa também não quer desenvolver isso porque se sente constrangida, mas acaba mentindo para conseguir. Seria muito mais fácil ela focar. Não, eu sou bom em planilhas, sou bom em matemática, sou bom em análises. Então, vou buscar ali vagas que precisam desse perfil meu, de uma pessoa mais analítica, e vou me candidatar talvez uma contabilidade, talvez como auxiliar administrativo, que tem mais o meu perfil. Sim. E é isso que é ser o candidato de elite, que eu sempre falo com o pessoal. Né? Saber no que você é bom para poder se candidatar para a vaga certa, com o currículo certo, na vaga certa. Sim. Sabendo tudo isso que a gente está falando aqui nessa live, a chance de conseguir é muito grande, gente. É muito grande. A pessoa, ela realmente tem que saber o que ela quer, ela tem que focar. Eu estou me lembrando de um outro caso, né? Eu vou sempre dar alguns exemplos aqui, eu vou lembrando de alguns casos, eu vou dando Vida real é ótimo, é perfeito para a gente poder identificar. Sim,
Teve um caso de uma pessoa que ela se candidatava a todos os processos da empresa, logo, todos mesmo. E aí eu falava, poxa vida, será que ela está precisando de alguém para conversar, para poder direcionar? Porque talvez a pessoa também não tenha quem direcione ela, né? Ela tá ali, o candidato pipoca, ela tá pulando, pulando, mas assim, vou tentar a sorte, mas de repente não tem alguém que fala, peraí, vamos conversar, vamos entender o que você está querendo. E aconteceu isso na empresa, eu vi que essa pessoa, ela estava se candidatando a muitas vagas, e aí ela até chegava na última etapa, chegava na entrevista com o gestor e não era aprovado. E aí eu chamei essa pessoa, falei, vamos bater um papo? Fala para mim, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de trabalhar em tal área. Que bom que você gosta de trabalhar nessa área. Você já fez curso? Você já se capacitou? Ah, sim, eu tenho um curso técnico, eu tenho experiência. Ah, mas por que você se candidata em outras vagas? E aí a pessoa já ficou assim, ela não tinha mais resposta. Vale a pena você começar a se candidatar nas vagas que você realmente tem interesse, que você tem experiência, que você gosta de fazer. Porque nada é melhor do que a gente fazer o que a gente ama, né? O que a gente gosta. Foi o que eu falei lá no início, quando eu me apresentei. Eu amo fazer recrutamento e seleção, então, assim, eu sei que eu vou sempre estar disponível, vou estar disposta a fazer essa atividade. E aí foi o que eu falei com ele, vamos tentar fazer agora, só se candidatar na sua vaga, na vaga que você tem interesse? E de repente surgiram várias vagas na empresa e ele não estava se candidatando mais. Aí eu comentei com minha colega, eu falei, lembra de tal pessoa? Será que ele saiu da empresa? Porque eu nunca mais vi ele se candidatando. E aí chegou realmente na vaga que ele queria se candidatar e ele se candidatou, ele foi aprovado, ele foi promovido. E eu fiquei muito feliz, porque assim, eu consegui dar um direcionamento para essa pessoa, né? Às vezes é o que falta também, esse direcionamento, alguém para falar, peraí, para um pouco, vamos conversar, vamos ver para onde que você quer ir. Não fique se queimando aí, né? Perfeito. E é isso que a gente vem falando sempre, gente. Saiba para onde você está indo. É aí que começa a estratégia para conseguir um emprego, em que você é bom, tá? Para quem entrou agora, eu quero falar que eu vou dar de presente para vocês, para todo mundo que achou que essa live tá te enriquecendo de alguma forma, vai trazer conteúdos de valor para sua vida. Se você quiser fazer isso, eu vou te dar um presente especial, que é um aqui que eu desenvolvi. O nome desse e-book é O Segredo das Pessoas que Nunca Ficam Desempregadas. E para ganhar esse e-book não é sorteio, é só dar um print na tela, me marcar a Amandinha e eu vou mandar para você esse presente. Só que o seu perfil tem que estar desbloqueado para eu conseguir ver que você me marcou, tá bom? Se seu perfil estiver bloqueado, eu não consigo te ver. Aqui atrás, alguém tinha perguntado qual que é o seu Instagram, Amandinha. Quem perguntou aqui foi Foi muita gente que falou. Paty perguntou qual que é o seu perfil para poder marcar você também. Pode, Paty, é Amandinha com 2 A no final, underline Oliveira sem o último A, viu? Tá na página da Lorena, ela também me marcou, eu acho que você consegue encontrar lá. Isso mesmo. Então, Amanda, vamos fazer uma pose. Tem mais uma pergunta para eu fazer e eu sei que tem perguntas de vocês aí que nós vamos responder também. Mas vamos fazer uma pose para a gente sair bonitinha no print, Amanda? Vamos fazer um coraçãozinho? Vamos, claro! Gente, ó, coraçãozinho. Você pode printar. Se você acha que alguma coisa te enriqueceu, trouxe benefício para você, faz o print, posta nos stories, marca a Amanda, me marca que o presente vai chegar para você. Lembra de deixar o perfil desbloqueado, tá bom? Eu venho falando muito, Amanda, sobre as habilidades pessoais dos candidatos, coisa que antes não era levada em consideração, né? E hoje, assim, no mercado, um nível mais alto para pessoas que estão buscando mais cargos gerenciais, cargos executivos, eles usam o termo, né? Soft skills, hard skills. E eu gosto muito de falar sobre essas habilidades pessoais porque muitas vezes elas sobressaem a experiência, né? E até mesmo as graduações que a pessoa tem. Quais as habilidades pessoais que nas últimas empresas que você passou, você mais valoriza como recrutadora e o gestor da vaga também mais valoriza? Tá, eu vou ser um pouco repetitiva, né? Eu falei muito disso, desses comportamentos, e elas acabam sendo habilidades pessoais, e eu gosto muito da pessoa que ela consegue desenvolver uma boa comunicação, Lorena.
Eu acho que é a chave aí para você se colocar no mercado, para você se recolocar no mercado. Então, assim, tenha uma boa comunicação. Eu prezo muito por isso. Tem vezes que a pessoa é tímida, ok, timidez ela não vai te atrapalhar, assim, pode ser que ela te atrapalhe em algum momento, mas a gente, enquanto recrutador, a gente consegue perceber que é timidez e que não é desinteresse, né, no momento da entrevista. Então, eu prezo muito por isso. Uma boa comunicação, uma motivação, eu acho que isso vale muito a pena e o candidato ela acaba se tornando um destaque. Show, gente. Comunicação. Então, invistam em comunicação. E eu recebo muito, gente, pergunta assim: Lorena, eu sou tímida. Como que eu faço para desenvolver minha habilidade de falar em público? Uma dica que eu sempre dou, gente, é você começar a gravar vídeos. Já que hoje em dia tá bem difícil você ir para uma sala de aula, né? Com 20 alunos para Sim. você interagir, fazer o seu network. Isso hoje em dia é bem complicado, é praticamente impossível em alguns estados do Brasil. Mas não tem nada para deixar uma pessoa tímida mais constrangida do que gravar um vídeo. Então, abra a câmera do seu celular, de preferência a parte da frente, né? A câmera de selfie, e faça vídeos respondendo essas benditas perguntas que você acha que vão ser feitas ali em um Sim. processo seletivo. Porque, querendo ou não, você vai estar treinando e você vai estar ali em um momento constrangedor. Me conta aí, gente, se vocês ficam constrangidos em gravar vídeo. Conta aqui nos comentários pra gente. Pelo menos Eu é o que já eu vou escuto. contar. Eu fico, Lorena. Eu já vou dar esse spoiler aí. Me lembrei aqui um pouco. Eu também tinha muita dificuldade de falar em público, de apresentar trabalhos. Eu não sei se tem algum colega da faculdade, da época do colégio aí. Eu tinha muito essa dificuldade. Eu não sabia, quando eu sabia que eu tinha um trabalho, eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí eu começava a treinar. Eu não tinha celular na época, mas eu ia para frente do espelho. E aí eu me lembro quando eu fui fazer o meu Exatamente. TCC, que eu falava, Amanda, você precisa dar um show no seu TCC. É a última coisa da faculdade, esse é o último momento, brilha. E aí eu fui para frente do espelho, e eu treinei, eu olhava, eu ficava com vergonha, muita vergonha. Eu olhava e falava, meu Deus. Mas assim, o celular é É fantástico, gente. Quem puder fazer isso, pegar o celular e treinar, e depois assistir também, né? Ver, não, peraí, isso Deixa aqui eu eu não vi bom, vou mudar. repetir. Isso. Perfeito. É uma técnica do teatro isso, gente. É tímido, tem que gravar alguma coisa, algum momento que vai te deixar constrangido, seja uma apresentação de um trabalho ou uma entrevista de emprego, vai lá para frente do espelho ou para frente da câmera de selfie e faça ali a sua apresentação. Isso vai te deixar muito constrangido no início, você vai querer fugir, porque é normal. Quando alguma coisa nos constrange, a nossa tendência é querer fugir, sair daquela situação constrangedora. Mas continua, faz no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, faz quantas vezes você achar necessário para que você tenha essa segurança aí para responder as perguntas de um processo seletivo. Amanda, Com vou dar o certeza. recado de novo para o pessoal. Sim, pode falar para não Claro. te cortar, pode falar. Eu só ia pegar um gancho aí, né, no que você falou. E assim, tem muitas candidatos que chegam na entrevista e eles não estão preparados, eles não conseguem se comunicar bem e eles usam muitas palavras, né, curtas. Então a gente pergunta, ele responde sim, não, Isso. aham. E assim, isso prejudica o próprio candidato e isso também atrapalha também o recrutador conhecer um pouco mais do candidato. A gente fica muito limitado, né? Então, eu faço uma pergunta que de repente eu esperava uma resposta mais longa e a gente ia entrar no bate-papo e aí a pessoa fala sim. E aí eu já Uhum. não sei mais como extrair daquela pessoa o que eu precisava. Então, assim, evitem responder sim, não, talvez, aham. Sempre tenham respostas mais consistentes, respostas mais longas aí, né? Isso, porque às vezes por medo de errar, né? A pessoa, não, eu vou responder ali sim, não, com medo de errar. Mas a questão, seja você mesmo, tente não vestir-se de um personagem nesse momento. Seja você mesmo, assim como você é com alguém mais próximo, né? Responda as perguntas de forma aberta para que o recrutador consiga ver o que você tem de melhor. E com certeza você tem
algo muito precioso aí. Basta você descobrir e encaixar na área certa. Amanda, Com o certeza. Fabão Crazy, ele fala assim, a postura do entrevistado influencia na entrevista? Gente, a postura, ela conta muito, muito mesmo. Talvez até mais que o seu currículo, do que o que você colocou lá, do que você apresentou numa dinâmica e no momento da entrevista não era aquilo, você não tinha a mesma postura. Eu vou voltar a dar exemplos, porque eu gosto de dar exemplos reais. E aconteceu um programa que a gente fez na fábrica mesmo, um processo seletivo, e aí a pessoa tinha um currículo fantástico, Lorena, ela tinha tudo que a gente precisava, e aí ela chegou no momento da dinâmica, nós então, alguns processos a gente trabalha com dinâmica aí, e na dinâmica foi ok, assim, não foi, poxa vida, que destaque, mas foi ok. E pelo currículo a gente resolveu trazer para a entrevista. E aí no momento da entrevista, ela estava totalmente assim, ela parecia estar totalmente desinteressada. Talvez ela nem estivesse, mas a postura dela naquele momento passou pra gente esse desinteresse. Então ela ficou assim, ela respondia meio sem vontade, meio sem energia, e com a mão no queixo o tempo todo. Então assim, se você tá numa entrevista, se você quer passar uma boa imagem, realmente tem uma boa postura, né? Trabalhe isso desde o momento que você chegar. Eu não falo só a postura corporal, eu falo a sua postura pessoal mesmo. Desde o momento que você chegou na portaria, que você cumprimentou ali o porteiro daquela empresa, que você chegou até a área de recursos humanos e se apresentou, falou que você veio para uma entrevista. Então, tenha uma boa postura desde o momento da sua chegada na empresa. E principalmente na entrevista, gente. Não se mostre desinteressado, não fique com a mão no queixo o tempo todo. Não ande arrastando o pé. Eu lembro que a gente até falou, essa candidata, ela tá arrastando o chinelo. Então, assim, não faça isso, né? Mostre para que você veio. E realmente a postura conta muito. E assim, Fábio, se você me permitir, eu vou te dar um exemplo seu. Não sei se eu posso. Fábio, eu posso te dar um exemplo e usar você? Dá um joinha aqui se eu puder. Fábio, se Será você que o estiver Fábio aí com a gente ainda, se manifeste? eu acho que Fábio, tem um quero usar um exemplo. delayzinho. Eu não sei se ele tá por aí ainda, mas eu queria dar um exemplo dele. Aí, pode? Ah, pode, que bom. Gente, o Fábio, Ló, ele trabalha lá na empresa, né? E assim, eu via ele passando pelo galpão de produção, eu via ele indo até a área de RH, a gente se encontrava no refeitório e ele tinha uma postura muito bacana. E eu, assim, a gente abriu uma vaga de líder de produção lá na fábrica e o Fábio se candidatou. E quando ele se candidatou, eu falei, poxa vida, o Fábio já é líder de produção, para que ele está se candidatando? Porque ele já tinha essa postura de liderança, mesmo com os colaboradores lá do setor. Ele não era Uau! líder, ele era um operador. E assim, eu via ele como líder o tempo todo, desde quando eu entrei na empresa. E Fantástico! eu chamei ele para entrevista e falei, Fábio, o que você está fazendo aqui? Você já não é líder? E ele riu e falou, não, Amanda, eu não sou. Falei, então agora você vai ser, porque assim você já tem essa postura e não adianta você mudar uma postura, Lorena, no momento da entrevista para você convencer um recrutador, né? Você tem que ter aquela postura, ela tem que ser sua, tem que ser algo seu. E assim, não é para você se preparar para uma vaga, isso você tem que estar se preparando há muito tempo. E o Fábio tinha isso nele. E foi isso assim que me despertou quando ele chegou. Eu falei, poxa vida, ele já tem esse perfil desde sempre. Eu já via ele como líder e ele foi aprovado, ele está desenvolvendo um ótimo trabalho na empresa. Então, assim, a postura dele, ela conseguiu me despertar, né? Conseguiu fazer com que eu visse que ele tinha um potencial muito bacana. Gente, isso que você falou, Amanda, foi fantástico para mim. Gente, cheguei a arrepiar aqui, aleluia, arrepiei, como dizem os meninos. Porque isso é neurociência pura. Eu sou coaching, né? Eu estudo neurociência e a base do coaching é você se comportar como algo que você quer se tornar, mesmo antes de ser. Então, é isso que você falou do Fábio. Peraí, eu ainda não sou líder de produção, mas eu já me comporto de tal forma que as pessoas ao meu redor me veem dessa forma.
E o resultado, gente, quando você consegue trazer para a sua postura o que você deseja se tornar, o resultado é sucesso. Não tem como ter outro Sem resultado. E dúvida olha que lindo alguma. você trazer isso aqui para a gente. E o Fábio está aqui para provar isso, né? Sim. Gente, eu quero mandar um abraço para Sara Pardini, que entrou, tá aqui com a gente. Nesse momento, eu acho que eu travei aqui. Vocês estão, tá me ouvindo, Amanda? Eu tô te ouvindo. Joia, que deu uma travada aqui para mim. Sarinha vai estar com a nossa próxima live, gente. Bem nesse momento que a gente está falando de neurociência, coaching, ela tem uma base fantástica de estudos em PNL, coach, neurociência, e ela vai estar com a gente na terça-feira falando sobre autoconfiança. Então, casou isso tudo aqui, gente. Fechou com chave de ouro. E não percam a próxima live com Sara Pardini, que está aqui na live com a gente. Obrigada pela presença, Vamos Sara. acompanhar. E Amanda, assim, eu estou muito feliz por esse resultado. Eu quero falar com você que está aqui escutando a gente, que se essa live fez sentido para você de alguma forma, a gente está pedindo para vocês tirarem um print, marcar a Amandinha, me marcar, e eu vou dar um presente para vocês. É um e-book, tá? Eu vou mandar um presente para vocês que fizerem isso. Nós vamos até fazer outra pose aqui, para vocês não darem um print no momento que a gente está com a cara bem assustada, para que vocês possam ganhar esse presente, tá bom? Só dar um print, postar nos stories. Vamos fazer o coraçãozinho de novo, Amanda? É isso, gente. Que alegria mesmo, de verdade, Amanda. Obrigada por você contribuir tanto com o pessoal. Tenho certeza que quem colocar em prática vai colher resultados positivos, sim, na carreira. Enfim, muito obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço, Lorena, agradeço o seu convite, né? Eu agradeço a sua confiança no meu trabalho, eu agradeço também quem esteve presente, quem acompanhou. Eu espero que a gente tenha conseguido auxiliar, né? Um pouco que seja, não precisa ter ajudado 100%, mas um pouquinho que a gente conseguir fazer a diferença na vida dessas pessoas, eu acho que já é gratificante, a gente já conseguiu o resultado já. Exatamente. Muito obrigada, Amanda. Para vocês que estão aqui com a gente em pleno domingo à noite, né? Poderiam estar fazendo outras coisas. Obrigada pela audiência. E contem conosco, tá? Para que vocês consigam atingir seus objetivos aí na carreira de vocês. Tá bom? Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.